Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos criar um jogo de memória utilizando o React com TypeScript e a gente vai fazer isso do zero ao deploy, tá? Então a gente vai começar zerado, a gente vai fazer toda a aplicação e a gente vai publicar essa aplicação em algum servidor para você distribuir esse link para quem você quiser. Vamos dar uma olhada no que a gente vai fazer aqui. Então, pessoal, é isso aqui que eu tenho pra gente fazer hoje, ó. Aquele joguinho de memória que você tem as cartas e aí você tem sempre dois pares, né? Você tem, só que em locais aleatórios. Então, você tem várias cartas aqui, todas elas, por exemplo, o E, vai ter um outro E em algum lugar aqui. Eu vou ter que encontrar esse outro E. Então, por isso que é um jogo de memória. Quando eu clico no E, agora eu vou clicar em qualquer uma outra carta, não é o E, então quer dizer que eu errei. Então na minha próxima jogada, eu já vou desvirar essas duas cartas, ó. Desvirei as duas cartas e virei a que a pessoa clicou. E daí a pessoa clicou num F, então agora eu tenho que achar um F. E aí se eu clicar, não é o F, só que agora eu já sei que aqui tem o... Agora eu não me lembro que eu tô falando com você, mas aqui tem um A, por exemplo, aqui tem um B, aqui tem um F e aqui tem um C. Então agora eu posso ir clicando, eu lembro que tinha um E, acho que aqui, né? Então a gente tem os dois match aqui. Então eu ganhei basicamente um ponto. E aqui, para conseguir esse um ponto, eu movi 6 cartas. Beleza? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer com que a pessoa tente encontrar de memória as cartas e a gente vai falar quantas vezes ela acertou e quantos movimentos ela fez para acertar. E aí, quando ela concluir tudo, deixa eu ver se eu consigo concluir tudo aqui. Eu lembro que eu tinha um F em algum lugar aqui. Agora ficou difícil, hein? Aqui tem um F do lado, aqui tem um C que tava... Não lembro não onde. Aqui tá o C. Eu tenho o B aqui, né? O A aqui e aí eu concluo o jogo e eu ganho, beleza? Ali, ó, tava errado. Não sei se você percebeu, mas era para ficar na tela de ganhei mostrando a pontuação da pessoa. Mas a gente corrige isso no nosso novo agora. Isso aqui eu fiz só para te exemplificar mesmo. Então é basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Então vamos partir para o código que a gente vai fazer isso com React, TypeScript e mais Vite.js, por exemplo. Então, pessoal, a primeira coisa que eu preciso é criar o meu projeto, tá? A gente já criou vários projetos utilizando o Vite.js aqui. Eu vou criar esse aqui vai ser com TypeScript, um pouco diferente, que nos outros eu não utilizei, mas dá na mesma, não muda absolutamente nada. Então, abre uma pasta no terminal do seu computador, eu tô aqui numa pasta no meu computador, onde eu já sei que eu vou criar o projeto, então é basicamente a minha pasta de desenvolvimento aqui do Vite. E aí eu vou digitar npm, claro, quando você vai digitar npm, isso quer dizer que você tem que ter o Node e o npm instalado na sua máquina. Então, eu vou digitar npm create vite@latest, sabendo que eu tenho o Node e o npm instalado no meu computador. Daí eu vou digitar aqui o nome do projeto. Vamos supor memory game. Eu acho que eu perdi o tato, eu não sei digitar mais. Memory game. Beleza, aliás, ao invés de colocar traço, espaço, eu não gosto de colocar isso nos meus projetos, então eu vou colocar memory game, tudo junto, assim. Beleza? Aqui ele vai me perguntar select a framework. Qual que você quer? Vanilla, JS, Vue, React e assim por diante. Eu quero React com TypeScript, então React TS. Beleza, criado o meu projeto, agora basta que a gente abra esse projeto no Visual Studio Code, então você pode abrir o Visual Studio Code ou, no meu caso aqui, eu vou digitar o comando para abrir o Visual Studio Code e para sair do terminal, basicamente. Então pronto, a gente já tem aqui agora o nosso projeto aberto no Visual Studio Code. Uma coisa que você vai ter que fazer, depois que você instalar tudo, é npm ou npm install para instalar tudo aqui, porque o Vite não faz isso automaticamente para você. Então, depois que você cria o projeto, a primeira coisa que eles pedem que você faça é o npm i de install, ou npm install também funciona, para instalar as coisas, depois para testar npm run dev.
E aí você vai ter um servidor aqui prontinho com hot reload e várias outras coisas aqui do vídeo. Eu posso fechar o painel aqui no Xim, tá? Não matar o terminal, se eu abrir ele continua rodando aqui. E abrir isso aqui, ó, lá no meu navegador. Ele até abriu em outro navegador aqui. Então, ó, aqui eu tenho aquilo lá no meu projetinho já rodando, tudo bonitinho. E aí, a partir daqui, a gente pode começar a organizar a casa. O que eu gosto de fazer? Eu já falei para você disso em vários outros tutoriais, mas nesse aqui eu não vou focar em organização do projeto, ESLint, Storybook, Style Components, enfim. Não vou colocar nada demais aqui, eu só vou mover as coisas aqui para onde eu quero. Então, eu vou basicamente pegar esse app, tá vendo que no main.tsx eu estou utilizando o app. Esse app aqui é o app.tsx. Então, esse app.tsx, vamos dar uma limpa nele aqui. Eu vou colocar só um oi aqui dentro. Ó. Vou apagar tudo. E aí, no retorno da função aqui, eu vou colocar um h1 oi. Beleza? Vou salvar. Eu não estou utilizando logo nem useState, então eu posso remover essas duas coisas daqui. O app.css é esse arquivo app.css aqui que eu posso limpar ele também, deixar ele apagado, sem nada aqui. Vou criar uma pastinha aqui, chamar de... Poderia ser Pages, porque esse app claramente é uma página inteira, não é um componente, né? Só que eu gosto de criar uma pastinha chamada de Templates, para não entrar em conflito com frameworks como Next.js, por exemplo, que usa a pastinha Pages para alguma coisa útil dentro da aplicação. Então, Templates é interessante. Vou criar uma pastinha aqui chamada de App, e eu vou mover esses dois arquivos, ao invés deles ficarem soltos, para dentro desse app aqui. E aí, como eu tenho o nome app, eu não preciso ter o nome app aqui, porque isso aqui já é um namespace, né? Então, eu posso vir aqui e colocar index.tsx e no CSS sempre styles.css. Beleza? E daí, dentro aqui, eu tenho que, ao invés de app, eu tenho que importar o styles.css. Beleza, aqui, só para testar, eu vou colocar um background no body. Então, dentro do app mesmo, que eu vou remover depois, eu vou colocar um background red, por exemplo. Vou apagar isso depois. Meu VS Code está pegando isso como Django, vou colocar CSS aqui. Beleza, feito aqui no main, vai dar um erro, porque agora o app está sendo importado de um local diferente. Então, vou importar ele de novo aqui, e aí você vai ver que agora ele vem de templates/app. E aí, voltando aqui, você vê que o meu projeto agora tem o background red, ou seja, funcionou. Posso fechar esse outro joguinho aqui também. E aí, beleza, feito aqui, o meu index.css, ele é um global, basicamente. Então, ele é importado pelo main. Você está vendo que no main, ele usa o index.css. Então, aqui, eu vou apagar tudo e eu vou zerar o CSS nele aqui. Então, margin 0, padding 0 e box sizing border box. Pronto, feito aqui. Vamos colocar também um HTML, eu vou colocar um font size de 62,5 e vou colocar um body de font size de 1.6 rem. Pronto, e eu vou colocar também aqui no body mesmo, font family. E eu vou colocar um System UI, isso daqui. O VS Code autocompleta aqui, tá? Então, você não precisa saber isso aqui. Nem eu sei de cor essas coisas aqui. O VS Code autocompleta, tá? Esse 1.6 RAM, por eu ter colocado 62,5% aqui no HTML, que é o elemento root aqui, quando eu utilizo 1.6 RAM, isso representa 16 pixels. Então, por exemplo, 1.6 RAM, 16 pixels, 2.0 RAM, 20 pixels, 20 RAM, por exemplo, 200 pixels e assim por diante. Por isso que eu coloquei esse número aleatório aqui. Não é um número aleatório, é só para fazer com que RAM trabalhe de maneira similar a pixels. É mais fácil de converter de cabeça, mas tanto faz. Se você quiser utilizar pixels, utiliza que é mais simples. Beleza, então aqui eu já estou com o meu HTML pronto. Deixa eu só conferir se o meu RAM pegou lá tudo certinho. Então aqui, ó, no app eu vou colocar um P aqui, vamos lá. Um P e eu vou deixar esse oi aqui. E aí voltando, ó, você vê que tá
bem pequeno aqui. Eu vou abrir já o meu inspecionar aqui e vou deixar o console sempre aberto aqui, porque eu consigo ver alguns erros que possam aparecer na aplicação. Aqui eu vou dar um inspecionar e vou ver se o meu computed aqui, ó, no meu Elements computed, se ele computou 16 pixels, que é o 1.6 RAM que a gente colocou lá antes, beleza? Se eu tirar isso aqui, ó, do meu index, se eu tirar esse font size do HTML aqui, ó, do meu index, só comentar aqui para você ver, você vai ver que muda lá, ó. Agora a minha font size está 25.6 RAM. E aí fica difícil fazer a conta de cabeça. Beleza? Então por isso que eu tô deixando isso aqui. E eu tô te fazendo essa explicação longa sobre isso aqui, porque eu sei que muita gente vai questionar isso aqui. Então por isso que eu já tô colocando aqui. Pronto, feito aqui. O que eu vou fazer agora é eliminar as coisas que eu não preciso. Então, por exemplo, eu não preciso do logo, né? Porque eu não estou usando mais aquela logo. Mas o favicon aqui, que é esse íconezinho aqui, ó. No caso, eu vou manter ele, tá? Então, eu vou manter ele do jeito que está aqui. Beleza, vou salvar isso aqui. Além disso também, eu vou mover isso aqui para uma pasta. No React puro, com o Create React App, você tem uma pastinha public aqui, né? Você pode servir, por exemplo, images aqui dentro. Essa pasta public, ela é servida no barra, na raiz do site. Então, vai ficar assim, ó, seu site barra images, seu site barra a pasta que você criar aqui. Ou se for o arquivo direto, seu site barra robots.txt, por exemplo. Tá? Mas o que vem ao caso aqui é que eu quero mover esse favicon para images aqui. E aí salvar, e aí se eu voltar aqui no meu index, você vai ver que agora ele não aparece mais. Se eu atualizar, ó, não tenho mais favicon. Então se eu voltar lá no meu index, você vai ver que aqui, ó, onde está o favicon, é só eu trocar para esse src para images aqui. E aí se eu voltar, tá lá o meu favicon de novo, tá? E aí você pode também mudar o title da aplicação aqui já, ó. Falar, sei lá, eu quero colocar a React TS TypeScript Memory Game. E aí aqui, se você for escrever em português, PTBR. Aqui eu não escrevi, então vou deixar em inglês mesmo. Pronto, então feito aqui é basicamente isso que a gente queria fazer. No app, eu não vou deixar nenhum estilo background red aqui, porque tá feio demais. Deixa eu ver aqui, nesse app... uma outra coisa aqui. Eu vou trabalhar com não export default. Você pode trabalhar com isso, mas geralmente eu trabalho com export direto aqui, tá? Ou então, ao invés de fazer aquele export daquele jeito, você pode fazer assim, dá na mesma. Você não pode usar as duas coisas ao mesmo tempo, como eu fiz aqui, mas você pode usar ou assim, beleza? Eu vou deixar daquele outro jeito lá. Beleza? E aí, aqui no main, eu tenho que importar do modo que eu estou exportando lá. Beleza? Continua funcionando da mesma maneira, só dá uma conferida aqui no console, tá tudo certinho. Então agora a gente já tem uma leve organização aqui, bem melhor do que estava antes, que cada coisa no seu lugar fica mais fácil da gente encontrar essas coisas. Agora então a gente pode começar a escrever o nosso código aqui. Então, o que eu vou criar primeiro vai ser o meu card. Então, agora sim eu vou trabalhar com components. Então, eu vou criar o components, uma pastinha aqui na src chamada de components. Vou criar aqui um arquivo chamado de, primeiro, uma pasta chamada de card. E aí, dentro desse card, eu vou ter um index.jtsx, que é TypeScript. Mania de falar JSX de JavaScript, né? Então aqui eu vou dar um export function card e a gente vai receber algumas coisas aqui depois, mas eu vou começar focando em escrever o card só, tá? Então eu vou dar um return, eu vou retornar uma div com id card. A gente já viu isso nesse canal, tá? Então eu vou só passar rapidão, ó. Eu vou criar um card content e dentro de card content eu vou criar uma card face. Na verdade, duas. Card face. Duas dessa aqui. Duas dessa aqui por quê? Eu vou ter uma front, que é a frente do card, e uma back,
que é a parte de trás do meu card. Na front eu vou colocar uma interrogação, por exemplo, e atrás eu vou colocar um emoji, um emoticon aqui no caso. Beleza. Então lá a gente já teria aqui, porque eu não estou importando esse em nenhum lugar, então lá no meu app, deixa eu importar o meu card aqui. Então aqui, ó, vou importar o card. Beleza, ele já importou automaticamente aqui em cima, então tá lá o meu card com front e back. Beleza? Só para a gente ver isso de maneira mais fácil, eu vou fechar isso aqui por enquanto, vou deixar só o card aberto, eu vou criar um style, styles.css aqui dentro do card, e aí eu vou importar ele aqui em cima. Então, import styles.css. E beleza. E aí, dentro desse import, eu vou fazer só temporariamente um background, um body aqui, display grid, por exemplo. E eu vou colocar um place items. Eita. Center. Beleza. Só que, como o meu body ele não tem uma altura, o meu HTML e o meu body não tem uma altura total da página aqui, ele não vem até aqui embaixo aqui, eu tenho que fazer isso manualmente. Então, vou fazer HTML e body. Vou colocar um height de 100%. E aí, você vai ver que agora sim o meu card fica no meio da tela ali. Isso aqui é temporário. Já já a gente vai excluir a parte de cima ali. E aí, vamos começar então. O que eu quero fazer? Eu quero colocar nesse card content aqui. Eu quero colocar a gente já viu isso nesse canal antes, tá? Só procurar aí como fazer um flip 3D com HTML e CSS. Você vai encontrar. Position Relative. Vou colocar por enquanto, depois eu vou mudar isso, um width de 200 pixels. Vou colocar um aspect ratio de 1.1. Ou seja, sempre esse elemento vai ser quadrado, tá? Então se eu colocar, só para você entender, deixa eu colocar um background red aqui. E aí você vai ver que, ó, o meu elemento, ele não é desse tamanho, tá vendo? É porque eu tava com muito zoom na tela, mas vou deixar com esse zoom só para você ver aqui, ó, assim, tá? Ele é bem menor que isso aqui. Mas, olha lá, ó, você viu que eu coloquei 200 pixels, ele ficou quadrado, eu nem tinha falado a altura. E se eu colocar aqui, sei lá, 100 pixels, ele vai fazer a mesma coisa, vai continuar quadrado. Ele vai manter o aspect ratio aqui, beleza? Esse aspect ratio é melhor que você utilize quando você for utilizar em produção, que você utilize não, que você pesquise quais navegadores aceitam. Então, aspect ratio can I use? Você vai ver quais navegadores suportam, e não são muitos, tá vendo? Ó, por exemplo, o browser do Android não suporta, o Opera Mobile, Chrome para Android aparentemente não, Firefox não, só o Firefox, Chrome e o Safari iOS que suportam, tá? Então toma cuidado se você for utilizar alguma coisa aqui, tá? Eu não vou ficar segurando conhecimento aqui, eu não vou usar isso porque eu não sei se o navegador funciona. Isso aqui é mais educacional. Mas quando você for utilizar, tá vendo que ficou até de corzinha diferente aqui, porque nem todo navegador suporta aspect ratio. Então você poderia, por exemplo, falar que eu quero que a height tenha 200 pixels. E aí toda vez que você mexer na width, você mexe na height também, beleza? Tanto faz, tá? Eu vou deixar assim, só para falar, beleza, vamos manter um negócio que vai funcionar em todos os navegadores. Então a gente já tem isso aqui, né? Agora o que eu quero? Lembra que eu criei aqui dentro card face, né? Então esse card face, ele vai ser o seguinte. Ele vai ter Que isso? Esse aqui é o Copilot do GitHub. O cara já basicamente fez o meu card aqui, né? Mas é basicamente isso aqui que eu quero. A mesma coisa que ele me sugeriu, absolute. Mas aqui vai mudar um pouquinho. Width, 100%. Height, 100%. E aí vamos dar uma olhada aqui como é que a gente tá. Você tá vendo que o front e o back tá em cima um do outro, né? Mas assim que eu colocar um background neles, por exemplo, se eu colocar um background red, aí você vai ver que um tá em cima um do outro, mas eles têm fundo, então não dá para eu ver o outro.
no caso, tá? Então, só para você entender o que rolo que foi que aconteceu aqui, ó. Mas agora que eu te falei, é interessante que você saiba disso, né? Eu preciso diferenciar o front do back, né? Então, eu vou criar um modificador aqui, ó, card face front, e vou criar um card face back. Card face back aqui, beleza? Então, pronto, eu vou criar aqui os dois CSS e eu vou modificar eles aqui, ó. Então, o card face front, ele vai ter, por exemplo, background, sei lá, blue. Eu vou criar variáveis para as cores já já. E o card face back vai ter o background pink. E aí, se a gente ver, eu tô vendo só o back, mas se eu tirar isso aqui, você vai ver os dois um em cima do outro, mas o back não tem background, então eu tô vendo o fundo azul do front. Beleza? Então, voltando aqui, eu vou deixar essas cores. Mas, como eu te falei, eu vou criar variáveis. Então, eu vou vir aqui no meu index.css, vou criar root aqui, e eu vou deixar ele sugerir para mim aqui, ele já sugeriu, vai bem mais rápido. A primary vai ser 13, 14 e 1F, a minha cor primária, e a minha secondary vai ser crimson, por exemplo. Essas duas cores. E eu vou ter também text, color, text, light. Então é quando eu tiver um texto claro, vou colocar branco. E eu vou ter color text dark, que não vai ser a mesma cor. Ele sugeriu aqui, mas eu vou colocar, sei lá, 444, 444. Beleza. Então, são essas cores que eu vou utilizar no site, beleza? Isso aqui é um cinza meio escuro aqui. E aí, aqui no meu background, eu vou dar um var, var color primary, e aí color vai ser o meu text lá, no caso, text light, e aqui no back, eu vou colocar secondary, e eu vou colocar text dark, beleza? Então, beleza, ó, estamos lá com o nosso texto. Eu achei que essa cor não ficou legal, esse 444. Não, eu vou colocar preto. 000. Beleza, já fica mais forte ali, né? Então, feito aqui, agora o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu quero girar esse card. Como eu te falei, a gente já viu isso antes nesse canal, né? Como eu quero girar, só pra gente testar, eu vou colocar um efeito hover nele aqui. Mas não vai funcionar assim, tá? É só pra gente ver o que a gente tá fazendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, quando eu passar o mouse no card, só pra você entender o que eu tô querendo dizer, eu vou falar que o card content tem um background purple. Então, quando eu passar o mouse, significa que é hover. Então, hover no card quer dizer que o card content vai ter o background purple. Então, em teoria, se eu passar o mouse no card, era pro card content ter um efeito hover. Deixa eu só ver se o meu card tá aqui, meu card. Meu index.css, card.hover, content, background content. Tem um background purple. Deixa eu pegar um outro aqui, porque eu acho que esse position absolute aqui tá me atrapalhando. Deixa eu pegar o back aqui, ó. Esse modificador, só pra gente ver. Isso mesmo. Então, quando eu passo o mouse no card, o meu back muda de cor. É basicamente isso que eu quero. Só que eu não quero isso. O que eu quero fazer é fazer com que o card content mesmo, que ele fique que ele gire, né? Que ele faça um transform, rotate Y de 180 graus. Então, se eu voltar, eu passo o mouse, ele gira em torno de si mesmo, né? É a quinta vez que eu tô falando, a gente já falou sobre isso, eu não vou ficar focando nisso aqui pra gente não demorar muito. Se você quiser entender perfeitamente o que eu tô fazendo aqui, assiste aquele tutorial do Flip lá 3D com HTML e CSS, se eu não me engano é 1 ou 2 vídeos para trás desse. Então aqui, ó, o que eu vou fazer é o seguinte,
Eu vou colocar aqui primeiro que eu quero transform style. E esse transform style vai ser preserve 3D. E eu quero que o meu card face tenha o back face visibility hidden. E aí, quando eu fizer isso aqui, você vê que some, ó, tá vendo? Sumiu o meu elemento. Por que sumiu? Porque quando eu giro esse elemento aqui, os dois elementos ficam virados para trás, né? O back fica virado para trás e o front também fica virado para trás, de costa. E eu falei que o meu back face visibility é hidden. Só que o que eu quero? Eu quero fazer invertido. Quando eu virar o conteúdo, eu quero que o back vire para frente. E aí ele vai ficar de frente e o front vai ficar para trás. É meio confuso, mas é assim que funciona. Então, o meu back, eu quero transform rotate y 180 deg. Beleza? Voltando. Aí, quando eu passo o mouse, o front vira para trás. E aí, como eu não estou vendo as costas do front, eu vejo o back de frente. Porque agora ele virou para frente. E aí, voltando aqui, deixa eu fazer só mais uma coisinha, que é o seguinte. Quando eu passar o mouse, eu quero que, quando eu fizer essa transição, eu quero que a minha transição demore 600 milissegundos e tenha um efeito de easy in out. E aí, voltando aqui, e isso aqui acontece quando a gente passa o mouse, beleza? O meu card basicamente gira. Agora, o que eu quero é o seguinte, no meu card, só para teste, eu vou deixar uma interrogação na frente e vou deixar um emoji atrás. Então, eu vou colocar, sei lá, cobrinha do Python lá, ó. Voltando aqui, eu vou lá no meu card face, vou colocar um display flex, e aí, align item center, justify content center. Voltando aqui, o meu interrogação e minha cobrinha estão no meio, mas está muito pequeno, né? Então vamos colocar um font size de... Eu acho que uns 80 pixels, basicamente. Então, olha lá, ó, já fica bem grande ali, tá? Então, prontinho, a gente tem o nosso card. Ó, ele é desse tamanho na real, tá vendo? Se você observar, eu tô com um zoom aqui, como eu te falei antes. Então, pronto, a gente criou o nosso card. Agora, o que falta? Primeiro, eu não vou ter esse efeito no hover aqui. Eu vou ter um efeito no click. Só que quem vai manter esse efeito para mim é o React, através de um estado. Então, como que eu vou manter esse efeito? Ao invés de fazer hover, eu quero ter uma classe chamada de .cardContent, um modifier, né, na verdade, chamado de flipped. Ou seja, meu card content está girado. Se eu voltar aqui agora, ele não faz mais nada. Então, quando eu colocar essa classe aqui no meu card, por exemplo, ó, no meu card content, né, e salvar, ele gira. Quando eu tiro essa classe, salvo, ele desvira. Beleza, agora como é que eu mantenho esse estado aqui dentro? Bom, primeiro, vamos fazer assim, ó. Vamos receber uma propriedade aqui em cima chamada de flipped. E ela vai ser por padrão falso, ou seja, o card nunca está virado por padrão. E eu vou criar isso aqui no TypeScript chamado de card props. Então, export interface, card props, flipped. Vou colocar que ele não é obrigatório e que ele é um booleano. Beleza, tem o meu flipped aqui. Então, quando o meu flipped for booleano, eu quero adicionar mais uma classe aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó, const card content class names igual a um array com as classes aqui que eu quero. Por exemplo, essa é a classe padrão que vai ter aqui. E aí eu posso content. E aí que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui isso aqui, ó. Essas classes aqui, mas isso aqui é um array, né? É um array de strings. Então eu preciso de uma string só. Então eu posso fazer um ponto join aqui. Eita. Join. E aí eu vou juntar tudo por espaço aqui, um espaço vazio. Então agora você vê que eu continuo funcionando, mas isso me dá a possibilidade de falar, tá, se o flipped
for verdadeiro, eu quero fazer um card content class names.push a nova classe. Então, class content flipped. Então, ó, nesse momento, o meu card content, o meu flipped, aliás, ele é falso. Então, ela não gira, porque ele não tem a classe. Se você observar aqui, ó, ele não tem, o card content não tem a classe flipped. Mas se eu vier aqui no React e falar, tá, eu quero true agora. Se eu voltar aqui, ele gira, porque agora eu tenho as duas classes, a card content e a card content flipped. Beleza? Só isso, só para isso que a gente fez isso aqui. Então vou deixar isso aqui como falso, por quê? Porque a partir de agora, se eu vier na onde eu usar o card, eu posso falar, ó, tá, ele tá girado ou não, ele tá flipped, por exemplo, ou não. Tá? E eu posso fazer isso também flipped com false, que é o padrão, ou true. Também funciona da exata mesma maneira. Então pronto, sabemos o porquê que a gente fez isso. Agora, a gente precisa de mais uma coisa aqui que eu acho assim super importante. Eu preciso enviar aqui conteúdo para vir para a back aqui, né? Por exemplo, aqui eu coloquei uma cobrinha aqui, né? Mas não vai ser assim que vai funcionar. Eu vou receber aqui uma string, por exemplo, back. Então, deixa eu tirar esse zoom, senão não consigo nem digitar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu preciso receber aqui um back, que vai ser uma string. E esse back vai vir aqui, ele é obrigatório e vai ser uma string. Ok, então agora você vai ver que o meu conteúdo de trás, deixa eu colocar um flipped aqui, tá vendo que agora ficou até uma cobrinha vermelha aqui embaixo do card falando que, ó, você esqueceu de enviar a propriedade back aqui, porque você não enviou ela aqui, lá é obrigatória, ela é required lá. Então você tem que falar back e aí mandar aqui o conteúdo que você quiser. Por exemplo, um sapinho. Se eu voltar, agora não tem erro, mas eu tenho que girar o cartão para você ver ela. Então, flipped, tá lá. Beleza? Então agora eu posso ter 80 cards aqui, ou quantos cards eu quiser aqui. O que mais que eu quero aqui também, além disso aqui? Eu quero também fazer o seguinte. Eu quero ter uma função aqui. Duas coisas que vão ser importantes para mim. Eu quero ter um ID nesse card. Esse ID vai ser uma string também. E eu quero ter uma função de clique. Então, quando eu clicar, eu quero fazer um onClick, handleClick aqui, que vai ser uma função. Nessa função, eu vou passar o ID, que vai ser uma string, e vou retornar nada. Então, void. Então, aqui, se eu receber essa função, então, if handleClick, que eu deveria receber aqui, e eu deveria também informar que ela não é obrigatória, porque se eu receber essa função, o que eu quero fazer é o seguinte, na verdade, vou fazer diferente, para ficar mais simples para mim, eu vou criar uma nova função aqui, ó, antes, const handleClickFN, que vai ser uma função, e aí sim, dentro dessa função eu vou checar, se tiver essa handleClick, eu chamo ela, então handleClick. Só que eu preciso do ID. E aí eu chamo ela com o ID aqui. Mas da onde que vem esse ID? Daqui. Então, ID. Beleza? Então, basicamente isso aqui que a gente tem aqui nesse momento. Então tá aqui o meu ID, minha função não precisa mais receber esse ID aqui, não faz nem sentido. Então aqui, aliás, vou precisar assim, senão não funciona, né? Então aqui tá minha handleClickFN, e aí eu vou colocar esse onClick aqui, ó, no meu card. Então, onClick igual a handleClick, tá? E aí a gente faz o que a gente quiser aqui com esse handleClick aqui. Como dessa maneira aqui, ó, se eu quiser fazer, por exemplo, aqui, ó, no meu app, se eu quiser fazer um console log, só para eu saber o ID do card, ó, suponha lá que eu tenha um exemplo. Vou criar aqui um div.app. E aqui eu tenho 1, 2, 3 cards. Então tenha 1, 2, 3 cards. Acho que tá certo aqui, só que eu preciso do ID, né? É o ID. Então, ID igual a 1.
Vou colocar outros IDs aqui, 2 e 3. 2 e 3. E suponha lá que eu tenho uma função aqui, ó, const handle click, por exemplo, igual a isso aqui, e eu recebo aqui o ID, e eu dei um console log ID aqui. Então eu posso colocar aqui, ó, handle click igual a handle click e fazer isso para todos aqui. Então cada um pode ter essa função nele mesmo. Eu vou ter que tipar essa função aqui, então vamos lá. Aqui nessa função eu vou ter que receber um ID, e aí eu passo meu ID para dentro, e aí aqui eu vou ter que retornar, passar numa outra função para chamar esse ID aqui, porque senão a tipagem não vai bater. E aí aqui vai dar tudo certo. Quer dizer, era para dar, né? Isso aqui tem o ID N. Beleza. E aí agora, se eu vier aqui, ó, você vai ver que se eu clicar aqui, ó, nesse card aqui, ó, era para eu chamar essa função. Deixa eu ver aqui. Handle click dentro do card, voltando para o card, eu tenho onClick, que não chamei a função, né? ID. Beleza, agora sim. Então, voltando aqui, se eu clicar, ó, ID 1, se eu clicar nesse outro, ID 2, se eu clicar nesse outro, ID 3. Beleza? Então, cada card vai ter a sua própria função de handle click. Eu não vou utilizar isso aqui especificamente, mas é só para você... Não aqui, né? Aqui no app especificamente, mas é só para você ver como é que o card vai ficar. Então, em teoria, na minha concepção, o card é isso. Ó. Se eu colocar aqui, esse aqui não está flipped, só para a gente testar, você vai ver que ó, 2 estão virados e 1 não, tá? Em teoria, é isso aqui que a gente vai ter para o card. Se a gente precisar mexer, provavelmente a gente volta nele. Agora, a gente vai precisar fazer uma grid aqui. Como assim? Eu vou ter elementos na tela, né? Eu tenho vários cards na tela e eu vou querer que esses elementos fiquem posicionados assim numa grid, né? Em linhas e colunas, para ficar um quadradinho bonitinho, como você viu no outro jogo. Então vamos começar fazendo esse componente de grid aqui. Pessoal, tava olhando aqui, pensei, a gente vai precisar fazer uma grid, mas a gente precisa de dados primeiro. Como é que a gente vai jogar os cards numa grid que não tem dados? Então vamos mudar um pouquinho a ordem. Ao invés da grid, eu vou fazer os dados aqui. Então, ó, dentro de SRC, eu vou criar uma pastinha chamada data, e nesse data eu tô criando uma pasta. Eu vou criar essa pasta, só que eu vou criar como arquivo, que eu posso, eu quero criar uma pasta data com cards dentro, .ts. E aí aqui eu vou dar um export cards, aliás, const cards, igual a um array de objetos que vai ter o ID do card, que vai ser, sei lá, 1. Esse ID aqui eu tô colocando só para tipagem, tá? Porque eu vou sempre mudar esse ID aqui, e você vai entender ao longo do tempo aqui. Mas aqui eu vou colocar só um back. E aí, isso aqui que é importante para mim, que é o conteúdo desse card. Então aqui eu vou colocar, sei lá, um cachorrinho. E aí eu vou duplicar esse ID aqui várias vezes. Então, pode ser 4 vezes. Então eu tenho 1, 2, 3. E aí eu vou ter lá o cachorrinho, vou ter o... Pode ser o negócio aqui da galinha. Tô pegando só animais, galo, sei lá o que é aquilo. Vou colocar só animais mesmo. Vou colocar o sapinho e vou colocar aquela cobrinha lá. Pronto, então feito, eu tenho aqui. Só que faz sentido que eu tenha um par, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho um cachorro. Cadê o outro cachorro? Eu tenho a galinha aqui, sei lá, e o sapo. Cadê os outros, né? Então, eu vou criar funções para resolver esses problemas para mim. Então, ao invés de eu mandar o próprio usuário criar o array com itens duplicados, eu mesmo duplico. Ele só me manda um item e eu duplico esse item. Ou seja, isso aqui é um array com 4 itens. Eu, então, vou ter uma grid com 8 elementos. Sempre o dobro. Beleza? Então, para a gente duplicar, eu vou criar umas funções de utils aqui. Então, utils, eu vou criar um arquivo chamado de cards utils, card utils, por exemplo.
.ts. E aí, o que eu vou fazer? Dentro dessa função, eu tenho que duplicar o array. Então, vamos lá, duplicate array. Vou criar aqui, ó, desse jeito aqui mesmo que o Copilot está sugerindo. Deixa eu ver o que ele vai sugerir, porque se for interessante a ideia dele. Export const, que faltou aqui. Const. Só que eu vou te passar uma outra aqui, ó. Bom que você já vai saber duas. Eu vou colocar uma tipagem aqui. Aqui não é N, vai ser a tipagem ali. E o retorno vai ser um T também, array. Mesma coisa. Beleza. Então você tá vendo que ele tá fazendo o spread de um array, do mesmo array, dentro de um novo array. Ou seja, basicamente ele está duplicando um array. E tem outras maneiras de você fazer isso. Como ele já fez essa, eu vou fazer uma outra aqui para você ver. Array.concat array. Ou seja, eu pego o meu array e concateno ele mesmo nele. Então agora eu tenho um novo array com dois arrays. Beleza, isso duplica um array. Por exemplo, console.log. Deixa eu ver se eu consigo executar o TypeScript aqui. Duplicate array. E suponha lá que lá, ABC. Eu tenho que ter ABC, ABC no novo array. Deixa eu tentar executar isso aqui. Eu tenho que instalar o sucrase aqui, porque eu estou utilizando o sucrase. Não, npmi-d sucrase. Eu poderia instalar de maneira global, eu sei, mas é preguiça. Então, eu vou executar. E olha lá, eu tenho ABC, ABC. Mesma coisa, eu dupliquei o array. Só que aí vai ficar muito fácil para a pessoa, né? Sempre ela vai saber, tá, se eu tenho 6 elementos, eu vou ter A aqui, e aí no terceiro, quarto elemento, eu vou ter o A de novo, aí fica fácil. Então eu tenho que fazer isso de maneira aleatória. Como assim? Eu posso criar uma função para fazer um sort do array. Esse sort do meu array, ele vai ser a mesma coisa ali, ó. Só que eu vou retornar aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Tá vendo? Eu cliquei e sumiu. Mas deixa eu te mostrar. Vou dar um return. Isso aqui, ó. Você tá vendo que eu tenho aqui, ó, array, no caso, e aí ele faz um sort, verificando se o ID do array do item A é menor do que o ID do item B, e assim por diante. Essa função de sort, ela recebe uma função onde você tem que passar um valor positivo ou negativo para ele saber onde ele vai posicionar o elemento, na frente ou atrás do elemento anterior, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aleatório. Isso é bastante usado em JavaScript. Eu não sei se hoje em dia ainda é muito utilizado, mas funciona. Eu posso fazer assim, ó. Crio uma função e retorno. Isso aqui que eu quero. Math.random. O Copilot aqui, eu acho que ele lê a mente da gente. Eu tenho certeza que ele lê a mente. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, só que eu utilizo math.random porque o math.random retorna um número entre 0 e 1 aqui. Quando eu faço menos 0.5, pode ser que o meu valor gerado pelo math.random seja menor que 0.5 e aí meu valor fique negativo. E vice-versa, pode ser que ele seja maior e aí meu número fica positivo. E aí eu faço isso de forma aleatória. Só para você entender, suponha lá que eu tenho meu array duplicado. Então, console log duplicate array, e aí sort array, aliás, vai ser o contrário, minha função vou ter que chamar ela depois. Duplicate array, deixa eu pegar o meu A, B, C, pode ser 1, 2, 3 ali, ó, fica mais fácil. E aí eu vou fazer um sort, depois de ter duplicado, eu faço sort array, aqui, e aí, se você observar lá, tem 2, 2, 1, 3, 1, 3. E cada vez que eu executar, ele vai vir de um jeito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora fez certo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 3, 3, 2, 1, 2. Enfim, isso é de forma aleatória. Beleza, não feito isso. Agora eu preciso de mais uma função, que é uma função que eu preciso regerar os IDs dos objetos. Por quê? Porque eu quero ter um botão de reset, tá? E eu quero zerar os elementos, eu quero recriar basicamente esse array de cards. Então, quando eu clicar no botãozinho de reset, eu quero gerar novamente todos os elementos desse array. Então, eu vou criar essa função, ó, export const regenerate array. Ou card, né? Porque agora eu vou precisar do ID, então isso vai ser meio específico.
Então, card, isso aqui vai ser do tipo card props, só que vai ser um array. E isso aqui retorna card props. E aqui deveria chamar cards. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso fazer de várias maneiras. Uma maneira vai ser return, fazer um map, por exemplo, no cards.map. E aí eu retorno um card. E aí eu vou ter que retornar assim, ó. O card, todas as propriedades dentro do card, mas aí o ID eu tenho que gerar esse ID de novo. Só que eu preciso gerar, né? Eu não vou colocar ID 1 em todos os elementos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, ó, keyGem. Const keyGem, que vai ser o seguinte. Ela vai retornar uma string e eu vou dar aqui dentro dela um return. Vou colocar aqui math. Vamos ver se ele vai ler minha mente. .random. .toString. Vamos lá. Aí, isso aqui que eu quero. Eu quero pegar um math.random e gerar um valor enorme aleatoriamente. Então, math.random gera um valor entre 0 e 1, né? 1.0 alguma coisa até 1. E o toString 36 é a base. Então, eu tenho a base 2, o que a gente está mais acostumado é a base 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho base 36, então vai gerar um número gigante. E aí, só que ele gera um valor antes. Então, 2 valores antes. Então, eu elimino aqui esses 2 valores antes que ele gera e pego os 15 outros dígitos. E aí eu faço isso 2 vezes e gera um ID enorme. Então, aqui dentro, eu posso fazer que eu tenha um keyGem. Gere um ID novo. Então, agora eu posso ter uma função que faz isso tudo. Ela duplica o array, faz o sort desse array e gera esse array novamente. Então, export const. A ordem vai ser regenerate. Primeiro eu vou gerar generate array. Depois, aliás, eu vou chamar regenerate duplicate. Aliás, vai ter que ser a primeira coisa que eu tenho que fazer é duplicar esse array. Então, duplicate. Depois eu tenho que fazer regenerate e depois sort array igual a uma função que recebe isso aqui e retorna sort, primeiro duplicate, depois regenerate, ele pegou na ordem certinho. Esse negócio é genial. Vou colocar isso aqui agora só para testar e vou executar isso aqui no meu array. Só que eu tenho, tipo assim, isso aqui tinha que ser cards, né? Então eu vou jogar meu cards aqui dentro, ó, que a gente já criou lá. E aí vou executar só para a gente ver como é que ficou no final das contas. Então o que a gente teve de erro? Throw deixa eu tentar executar de novo. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu matar isso aqui por enquanto. Ah, tá. Então tá sobrando aqui, né? Beleza, agora vai executando. Então, olha lá, ó, a gente tem o nosso array com IDs diferentes para cada um dos objetos. E a gente tem um objeto aqui, outro aqui, e outro aqui, tá vendo? Outro aqui, 2 aqui. Se eu executar de novo, isso deve mudar a ordem desses objetos. Ó. Cada vez que eu executo, ele muda a ordem. Então, maravilha, é exatamente isso aqui que eu queria para os nossos arrays. É só isso. Agora sim, a gente pode partir para criar o componente de grid, então. Então, pessoal, vamos lá criar esse componente grid. Eu vou criar um arquivo chamado de... quando eu estou criando arquivo, eu posso criar a pasta aqui já chamada de grid, e aí barra o nome do arquivo index.tsx. E também vou criar já, para garantir, um styles.css. Beleza? Aqui no index eu vou dar um export function grid. E essa function vai receber os cards. Então já vamos colocar aqui em cima.
um export interface grid props e vai ter o cards, que vai ser card props, que vai ser um array, né? Então aqui sim, eu posso pegar o cards e falar que as minhas props aqui é grid props. Beleza? Então aqui return, eu vou colocar uma div com o grid aqui. Eu misturei duas funções aqui, agora que eu vi. E aí dentro dessa grid eu vou fazer um cards.map. Vou pegar um card aqui e vou retornar o card. Aliás, o componente card. Vou passar o meu card aqui para dentro. Eu preciso de uma key aqui que vai ser o card.id. Beleza, deixa eu ver que é o erro aqui que a gente tem. Tá, o meu card aqui, ele não tem uma tipagem. Deixa eu só ver aqui, cards, card prop. Meu card é do tipo card props. E o meu card, void is not assignable to... Faltou o return aqui, desculpa, gente. Então, return, beleza, agora sim. Voltando aqui, deixa eu ver, tá parado o meu servidor, agora que eu percebi. npm run dev. E aí vamos ver que pé que a gente tá. Eu tenho que ir lá no meu app agora, templates app, e importar a minha grid. Então, grid, passando cards, que é meus dados lá que eu criei, cards. E aí ele já importou automaticamente ali em cima. Então tá lá, ó. Daí eu já tenho esses cards. Deixa eu tirar o zoom aqui agora para você ver o que tá acontecendo. Tem só 4 elementos, então tá errado. A gente vai ter que corrigir isso. E também ficou um negócio no meu card, que é o que eu esqueci de excluir aqui, ó, de cima. Então voltando, agora sim, eu tenho o elemento certo. Então na minha grid... Deixa eu fechar aqui o Cards, o app, e vou no CSS da grid. Eu vou ter uma grid que é display grid. Vamos ver como é que a gente tá. É uma grid. Agora a gente tem que fazer um grid template column, só que não é dessa maneira. Eu quero um repeat de 3. Pode ser 3 colunas, são 4, né? Eu acho que eu criei 4 elementos com um fragmento cada. E aí, voltando, parece que ele não detectou aqui a minha grid. Deixa eu só voltar aqui, ver se está tudo certo. A minha grid tem a class name grid, tá certo. Grid template columns repeat 41fr. Deixa eu ver aqui se ele não está pegando. Tá aqui minha grid. Ah, tá. Já sei o que é. Eu não importei o CSS aqui na grid. Então, import styles.css. Salvei. Agora sim. Só que ele está com espaço entre os elementos aqui. Eu não quero esse espaço. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui e fazer o seguinte. Lá no meu cards, eu vou querer que ele se adapte. Lembra que eu te falei que eu ia colocar isso aqui temporariamente para a gente saber como é que isso ia ficar? Eu vou querer que ele se adapte aqui. Então, 200... Eita, que 200? 100%. Então, 100%. E no height também, 100%. Só que, como o nosso card não tem conteúdo, é por isso que eu queria utilizar antes aspect ratio 1/1. Que aí fica mais fácil, eu não preciso decorar o tamanho. E aí, não importa o tamanho que esse card fique, ele sempre vai ser quadrado, beleza? E aí, na minha grid, eu vou colocar um gap de 2 pixels. Então, 0.2 rem. Voltando, eu tenho um espacinho agora entre eles. Agora, tem uma outra coisa. Eu quero também que no meu app aqui, eu não tenha uma largura muito grande. Então, .app, eu vou colocar max width de 100% não. Max width de 640 pixels. E min width de 320 pixels. E aí, voltando, tá lá. E eu vou colocar um margin 0 alto.
voltando agora sim, tá lá o nosso elemento. Uma outra coisa que eu tô percebendo no card é que o mouse precisa ficar com o cursor pointer aqui no content. Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, pode ser até no Face aqui, quando passar no Face, cursor pointer. Então aqui, ó, tá vendo que o cursor vira uma mãozinha aqui. Beleza, agora a gente tem que fazer esse elemento girar, né? Deixa eu fechar essas coisas aqui, deixar só a grid para ficar fácil aqui pra gente entender. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que duplicar esses elementos que eu não fiz aqui. Então, eu vou jogar isso no state. Então, vou chamar isso de state cards e set state cards. E eu vou dar um use state. E aí, dentro aqui dessa função, tem que computar alguma coisa, né? Então, vamos lá. Essa computação vai ser o seguinte. Eu vou dar um return duplicate, né? Que chama duplicate sorting regenerate cards, que é os meus cards que estão chegando aqui. Então, se você olhar agora, em teoria era para aparecerem, mas eu ainda estou buscando cards. Então, agora aqui embaixo eu tenho que mudar para state cards. Então, agora a gente tem os elementos duplicados, né? E de forma aleatória e do jeito que a gente queria. Por exemplo, se eu colocar tudo flipped aqui para você ver, ó, flipped. Se você olhar, ó, cada hora que eu atualizo a página, ó, eles mudam de posição aqui, ó, tá vendo? Dá para você fazer até um cassino, alguma coisa assim, se você quiser mudar a lógica. Mas agora que a gente vai começar com essa lógica aqui. E aí, agora vem a parte mais complicadinha, que é, como eu te falei, fazer a lógica. Então, eu vou criar uma função handle click e eu vou tratar cada um dos cards. Então, handle click, do mesmo jeito que a gente fez antes. E aí aqui eu vou só ver qual que é o ID do card que eu tô clicando. ID. Beleza. E aí aqui, handle click igual a handle click. Beleza? Voltando aqui, quando eu clicar no console, eu devo ver, ó, o ID de cada um dos elementos que eu tô clicando. Tá? Então, agora, quando eu clico num elemento, no caso, eu quero passar em todos eles fazendo determinada coisa, porque eu quero manipular o estado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer const new state cards igual a state cards.map card. Vou pegar um card aqui dentro, vou dar um return card. E aí, só fazendo isso aqui, não faz nada. Eu tenho que fazer set state cards com new cards. Quando eu faço isso aqui, eu passo em todos eles. Então, toda vez que eu clicar num array, se eu fizer um console.log, você vai ver que eu tenho um card.id, por exemplo, diferente. Então, ó, se eu vier aqui e clicar no primeiro, eu vejo todos. Se eu clicar nesse, eu vejo todos. Se eu clicar nesse, eu vejo todos. Eu quero manipular só o que eu estou clicando aqui. Mas eu estou passando em todos eles para eu fazer alguma coisa, tá? Às vezes eu quero girar um card, eu quero desvirar um card, eu quero jogar ele no estado e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima, na minha lógica, eu vou falar, olha, se o cartão estiver... se o ID do cartão, né? Se o ID do cartão não for o ID clicado, não faz nada. Então, if card.id for diferente do meu ID, que é o que veio para a função, eu vou só retornar o card. Beleza, então aqui, só de fazer isso aqui, eu já não tenho mais aquele comportamento. Agora eu vou ter somente um card. Então, se eu voltar aqui, ó, se eu clicar eu só tenho um. Um por vez. Beleza, agora, se o cartão já tiver virado, não faz nada. Então, if card.flipped, return card. Bom, retorna o cartão se ele já tiver virado. Então, quer dizer, se eu clicar aqui, se eu clicar de novo, ele não faz nada. Mas deixa eu te mostrar o comportamento. Ó. Deixa eu virar o card. Aqui eu já posso fazer virar o card. Então, card.flipped igual a true.
Então, se eu vier aqui agora e clico nesse card, ele gira. Mas agora eu clico nele de novo, ele já tá virado. Então, ele não faz nada, tá vendo? E aí, de cá, a mesma coisa. Tá vendo? Todos que eu clico vão girando e vão voltando. Só que eu não tô fazendo nenhuma lógica aqui, né? E eu preciso fazer o seguinte. Quando eu clicar no meu primeiro card, eu quero manter esse estado. Eu quero manter gravado em algum lugar que esse foi o primeiro card que foi clicado. Daí eu vou esperar por um segundo card para eu checar se esses dois cards são iguais. Ou seja, eu cliquei no primeiro card, cliquei no segundo, a parte de trás deles é igual. Se for, beleza, você acertou. Se não for, eu tenho que desvirar esses dois cards. Beleza? Então eu vou trabalhar sempre assim, ó. Cliquei num, beleza, salvei no estado primeiro clicado. Cliquei no outro, beleza, salvei nesse estado que o segundo foi clicado. Só que aí na hora que eu clicar num terceiro card, aí eu já quero checar esses dois, tá certo? Beleza, tava certo, então já salva isso, já deixa eles virados, ou vice-versa, se ele tiver errado, desvira esses dois. Beleza? Então é no terceiro clique, na terceira vez que eu vou fazer essa coisa aqui. A primeira e segunda vez eu vou sempre checar, só checar as informações. Vamos lá para você entender como que eu vou fazer. Eu poderia fazer isso de várias maneiras diferentes. Uma delas é utilizando referência, por exemplo. Então, ó, first vai ser um useRef, tá? Esse useRef eu posso receber qualquer coisa aqui dentro, tá? A vantagem de utilizar useRef em referência ao useState aqui, por exemplo, seria que o useRef não causa re-renderização do componente caso eu mude alguma coisa. Então, se eu mudar alguma coisa no first aqui, por exemplo, eu não vou fazer o componente renderizar. Já o state, se eu mudar alguma coisa no state, o componente renderiza. Mas poderia ser de qualquer outra maneira, tá? Eu tô só te dando exemplos. Aqui eu vou dar uma tipagem para ele, cardProps ou nulo. Que isso aqui vai ser nulo e isso é uma parte importante. Pode ser nulo e é uma parte importante pra gente. E eu vou pegar o second aqui. E a mesma coisa aqui, mesma ideia. First e second cards que eu cliquei aqui. Beleza, então como é que eu faço isso? Ó, se... Vou até comentar de novo. Ó. Configura primeiro e segundo cartão. Clicados, sei lá. Vamos lá, ó. Se o first.current o current vem do useRef, tá? Então é importante que você saiba, não sou eu que tô criando isso aqui. Então, se o first.current for nulo, quer dizer que eu posso seguramente fazer um first.current igual ao card, tá? E aí agora eu já vou ter alguma coisa nele. Então, se ele não for nulo, ele vai passar pro else if second.current é igual a nulo. Se for, eu vou adicionar aqui um second.current igual ao card. Ou seja, essas duas coisas nunca vão acontecer ao mesmo tempo. Se eu pegar o primeiro, é só esse aqui que vai acontecer. Então, a primeira carta foi clicada. Na segunda vez que ele checar, aí o first não vai ser nulo mais, então ele vai cair na segunda condição. E aí vai setar o current aqui dele como sendo card, tá? Então, essas duas coisas sempre vão acontecer em cliques diferentes, em cartões diferentes. Nunca no mesmo cartão eu vou conseguir colocar ele no primeiro e no segundo. Beleza, agora, como é que eu checo? Se eu tenho os dois cartões virados, posso checar se estão corretos, certo? Então, se eu tenho first.current e second.current, quer dizer que eu posso fazer if first.current.back for igual ao second.current.back, se essas duas coisas forem iguais, por exemplo, eu tenho o primeiro e o segundo cartão. Agora, eu quero saber, a parte de trás deles é igual? Se for, quer dizer que a pessoa ganhou. Então, o que eu quero fazer? Aqui eu quero falar first.current. Aqui é um estado, só para deixar comentado.
A pessoa acertou, tá? Então, first, a única coisa que eu vou fazer, ponto current é igual a null, tá? Second, ponto current é igual a null. E só. A pessoa acertou. Agora, else, se a pessoa errar. Ou, por exemplo, eu tenho o primeiro e eu tenho o segundo. Só que aí a parte de trás dos dois é diferente. Quer dizer, a pessoa errou. Aqui eu tenho que manter a pessoa errou. Aqui eu vou ter que manter um estado para, na próxima vez, no terceiro clique, lembra que eu te falei? Na próxima vez eu tenho que checar, olha, tá errado essas duas cartas? Tá, então desvira. Por quê? Se eu fizer assim, ó, olha só que interessante. Só para você entender o que eu quero falar. A pessoa errou, e aí eu faria isso aqui. E aí se eu vier e fazer isso aqui, ó, first.current.flipped igual a false, isso funciona, mas você vai ver que vai dar um comportamento estranho. E second.current.flipped igual a false. Se eu fizer isso aqui, olha o que acontece. Ó. Imagine que eu cliquei aqui. Acertei as duas coisas aqui, né? Se eu clicar aqui de novo, olha que interessante. Na onde eu clico, deixa eu voltar aqui. Ó, cliquei na cobrinha. Deixa eu tentar achar. Você viu que eu errei, né? Quando eu erro, a segunda carta não gira. Por quê? Porque imediatamente, na hora que eu cliquei, eu já falo, olha, já tá desvirada. Imediatamente, na hora que eu errei, eu já falo, a second flipped é falso. Então, essa carta pode ser desvirada. Então, ó, se você observar, ó, cliquei aqui. Se essa carta estiver errada, ela não gira, porque não dá tempo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gerar um estado aqui em cima. Aqui, por exemplo, ó, e nesse estado eu vou falar unflip cards. Vou chamar só de unflip. Use ref. Vou usar uma referência também e vou falar false. Olha, não desvira as cartas. E aí aqui, quando eu entrar aqui, eu vou falar assim, ó, if unflipped cards ponto current, né? Se o unflipped cards for verdadeiro, aí eu desviro possíveis cartas erradas. Então, voltando aqui, este comportamento tem que acontecer aqui no meu terceiro clique. Porque eu quero que a pessoa veja a carta. A carta. Só que aqui, tá vendo? Ó, pode ser que isso aqui seja nulo. Então, vamos falar o seguinte, olha. E isso e isso. Maravilha, o TypeScript ajudando a gente, ó. Então aqui, agora, o que eu faço aqui no meu erro? No meu erro, eu falo unflip.current igual a true. E aí, toda vez que isso for true, na hora que eu fizer o que eu preciso, eu volto aqui e falo unflip.current igual a false. Senão esse estado vai se manter. Então, voltando, cliquei. Ah lá, eu já vi que as duas cartas são diferentes, mas pelo menos eu sei, eu tô vendo as duas cartas. Então, se eu clicar num próximo, elas desviram e aí eu vou pro meu próximo. Errei de novo. Se eu clicar aqui, errei de novo. Se eu clicar aqui e aqui, errei de novo. Se eu clicar aqui e aqui, acertei. Agora elas não podem desvirar. Ó. Agora acertei de novo. Errei, desvirou. Acertei, beleza, e acertei. Beleza? Então, pronto. Tá basicamente pronta a nossa lógica, aparentemente tudo certo. Então, o que eu quero fazer? Agora, eu quero colocar aqui um const matches no estado, tá? Então, set matches. Quantas cartas ele acertou? Use state, 0 por enquanto. E eu quero colocar moves. Então, const moves, quantos movimentos? Set moves. Igual a use state, 0. Começa sempre com 0. E aí aqui na minha grid, eu vou criar, vou fazer o seguinte, só para facilitar a nossa vida, eu vou criar um fragmento aqui. E vou colocar um div.text, por exemplo. H1
memory game. Vou colocar um button aqui. Button com reset. Beleza, já já a gente volta aqui. Vou colocar um P. Aliás, o button pode até vir aqui dentro, aqui embaixo. Aqui eu vou colocar um P. Vou colocar moves. Quantos movimentos? Moves. E vou colocar matches. Quantos matches? Matches. E aí eu vou colocar também o meu button. Reset. Beleza? Voltando aqui, é o que a gente tem para hoje. Ó. Bem simples, né? E aí eu vou só fazer assim. No meu text lá, vou colocar um padding. Padding de... Pode ser 2 rem, 0. E aí tá pronto. Então é basicamente isso aqui. Então quando eu clicar, agora tem que mudar as coisas que eu criei ali. Então eu vou falar, olha... Você pode considerar um movimento o que você quiser. Eu vou considerar o seguinte: toda vez que eu tiver 2 cartas, eu vou considerar um movimento, beleza? Pode ser, cada carta clicada é um movimento, mas aí eu acho meio injusto, porque a pessoa sempre tem que clicar em 2 cartas para ter um movimento completo. Então eu vou colocar 7 moves dentro de toda vez que eu tiver com uma carta virada. Então vou setar um move mais um toda vez. E toda vez que a pessoa acertar, eu vou dar um match. Então, 7 matches. Beleza, então agora, ó, quando eu clico... aliás, eu não tô... Ah, tá. Eu coloquei 2, né? Então, ó, quando eu clico, 1, 2. Acertei. Então, eu tenho um move e tenho um match. Quando eu clico de novo, agora, quando eu clicar, eu tô acertando todas. Gente, acertei tudo. Agora eu preciso do reset. Mas voltando, ó, deixa eu tentar de novo. Ó, tem move, mas eu não tenho match. Beleza? Então, ó, de novo. Tenho move de novo, mas não tenho match. Tenho move de novo, mas não tenho match. Move de novo. E agora eu tenho match. Então, move e match. Então, agora, de novo, tenho move e match. Agora, de novo, tenho move e match. E move e match. Beleza? Então agora no final, eu não vou fazer nada aqui, você pode fazer o que você quiser, mas agora no final não tem o que fazer, tá? Porque todos estão virados, então eu não faço nada. Então vou deixar só um reset aqui para a pessoa começar de novo. Então no reset, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, const handle reset, igual a uma função que vai só zerar as coisas aqui. Então eu vou pegar isso aqui, vou fazer um set state cards, vou reexecutar isso aqui, vou fazer um first, eu acho que a gente já fez isso em algum lugar aqui, isso aqui, ó, isso aqui, para não ter que digitar tudo de novo, o matches também, então set matches igual a 0 e set moves igual a 0. E um flip já foi, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, beleza. Então, agora eu posso jogar. Vamos ver se eu acerto alguma. A cobrinha. O cachorro. Eu errei o cachorro. O sapo e isso aqui. Aí eu ganhei, não tenho o que fazer, né? Se eu clicar aqui de novo, eu deveria zerar tudo. E eu joguei e esqueci de colocar aqui, ó, no meu button, o onClick. Igual a isso aqui. Handle reset. E aí, voltando, eu cliquei. Se eu clicar aqui, eu devo zerar. Beleza, então é isso aqui que eu queria. Vamos ganhar isso aqui de novo, ó. Só pra gente começar o jogo de novo. Então tem a galinha, beleza. Tem a cobrinha, que eu não sei não onde que tá. Beleza. Deve estar aqui, aqui. Beleza? Então eu ganhei. Beleza. Foram 10 moves e 4 matches. Sempre vai ser 4 matches, né, no caso. Porque,
enfim, eu vou ter quatro cartas aqui, né? Então, deixa eu ir de novo, ó. Sem atualizar a página, eu ainda consigo jogar. Mas deixa eu ver se eu vou conseguir ganhar de novo e zerar de novo. Então, aqui. Tá aqui, né? Esse aqui tá aqui e esse aqui aqui. Aí foram 11 moves e 4 matches, beleza? Vamos de novo e assim por diante. Então, aparentemente, o jogo tá pronto, tá funcionando. Então, vamos fazer uma nova coisa aqui agora. Para isso, o que eu vou fazer é entrar no meu GitHub. Deixa eu pegar aqui para você. Vou criar um novo repositório, então vou clicar aqui no mais, New Repository. Estou logado já no GitHub, então vou criar um React TS Memory Game with Vite.js. Beleza, então criei, vou até copiar esse nome para facilitar a minha vida. Vou criar esse repositório, vou dar um create repository. E aí agora eu vou perder o nome do repositório. Ah não, tá aqui, né? Eu vou copiar esse SSH. Então, vou pegar isso aqui, copiar esse SSH, vou lá no meu VS Code, vou abrir o terminal, vou criar um novo terminal, vou dar um git init. Já tem várias coisas aqui, ó. Git init, git config user. Deixa eu fazer um por vez. Git init, beleza? Git config. Eita. Git config username Luiz Otávio. Git config user e-mail. Um e-mail. Git remote add origin. Vou colar aquela URL que eu copiei. Git commit. Aliás, eu preciso adicionar git add all. Git commit -m ou a mensagem do commit que você quiser. Git push origin main. Pronto, enviei esse repositório aqui lá para o GitHub. Se a gente atualizar, tá aqui os dados do repositório. Aí que eu vou fazer, eu vou abrir o Netlify, por exemplo. Pode ser qualquer lugar que você saiba fazer deploy. E aí aqui, o que eu vou fazer é add new site, import an existing project, import from GitHub. Vou digitar o nome do meu projeto aqui no GitHub. Vou marcar ele aqui. Aí aqui o que vai acontecer é que ele vai pegar o seu nome, o nome do branch, que o meu branch chama main, no caso, pode ser master em alguns casos também, mas a gente não utiliza mais esse nome. Base director, vou deixar em branco. npm run build, para ele fazer a build, ele vai publicar no diretório dist. O Vite já faz tudo isso aqui automático. Então, eu vou fazer deploy site. E aí o que vai acontecer é que o Netlify vai fazer o deploy desse site aqui para você automaticamente, e já você vai ter um domínio que você vai passar para qualquer pessoa. Inclusive, você pode jogar o seu próprio domínio aqui, se você quiser. Mas vamos esperar concluir. Você vai ver que já a gente já vai ter um domínio aqui para a gente poder compartilhar com as pessoas na internet, tá? Enquanto ele vai fazendo um deploy ali, eu vou te falando aqui. Então, é basicamente isso que a gente tem para o tutorial de hoje, tá? Eu sei, é muita informação, é um vídeo longo, no caso, mas como sempre eu tento trazer tutoriais de qualidade para você. Eu tô olhando aqui, ó, e aparentemente ele ainda não terminou de fazer o deploy, então eu vou guardar um minutinho a mais. Agora sim, tá tudo pronto aqui. Como sempre, eu vou deixar o código do site para você. Todo o código que eu digitei eu vou deixar aí para você no link desse vídeo, beleza? Mas vamos olhar lá como é que ficou o nosso deploy. Então, terminado aqui, só clicar no seu link lá de deploy e aí você vai ter a sua aplicação dentro do seu link. Se você quiser acessar esse aqui, especificamente, é esse link aqui. Eu não vou mexer em nada, mas você pode mudar o link, você pode mudar o domínio também, colocar um domínio particular seu aqui também, que funciona perfeitamente. Já fiz isso antes. Beleza? Então é basicamente isso que a gente tem para o tutorial de hoje. Se você curtiu, não se esquece de deixar aquele like
marcar aquele sininho, tudo bonitinho aí, para você receber mais tutoriais de qualidade como esse. Grande abraço e até!